um caso de agressão numa área de classe alta no Rio de Janeiro. Uma mulher branca que xinga, ofende e improvisa um chicote para atingir um homem negro que trabalha fazendo entregas. Um episódio que reflete um aumento nos casos de violência e ataques contra entregadores de aplicativo. Um grupo que convive com condições de trabalho que são velhas conhecidas do Brasil e agora se espalham sustentadas pela tecnologia. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 11 de abril de 2023. Dia do depoimento da ex-jogadora de vôlei Sandra Matias Correia de Sá sobre um episódio de agressão cometida por ela no domingo e registrada em vídeos que circularam nas redes sociais. O caso aconteceu em São Conrado, numa área de classe alta do Rio de Janeiro. Sandra estava andando com o cachorro dela e passa por entregadores de aplicativo que estavam numa calçada perto do prédio onde ela mora. Ela cospe na direção deles e depois vai falar com eles. Começa reclamando da presença de motos na calçada. Depois xinga e ofende os trabalhadores, dizendo que eles não têm direito de estar ali. Você ouve agora um dos vídeos em que ela primeiro discute e depois aparece tentando agredir fisicamente uma entregadora chamada Viviane Maria de Souza. Não. Olha só. Você sabe ser civilizada? Eu sei, mas não você sabe. não mostrou. Você não mostrou. Eu não tenho que te mostrar nada, porra. E eu sou da favela, eu tenho que mostrar o que pra tu? O que eu tenho que mostrar pra tu? Fala pra mim. Tu não tá na favela, filha da puta. Tu tá aqui, ó. Quem tá no PTU aqui sou eu, rapaz. Espera. Eu tô na terra, parceiro. Eu tô na terra. Espera o quê? Depois dessas falas, ela aparece em outro vídeo agredindo o entregador, chamado Max Ângelo dos Santos. Ela puxa a camiseta dele e dá um soco nele. Ele consegue se desvencilhar dela. Depois, a mulher pega a guia da coleira do cachorro e parte para cima dele, usando o objeto como um chicote para atingir o trabalhador. Esses momentos foram filmados por outros entregadores. Sandra é uma mulher branca e Max Ângelo é um homem negro. Você ouve agora a hora da agressão com a coleira. Vai me agredir? Tira a mão de mim, mulher. O Max Ângelo registrou queixa contra a mulher e passou por exames no Instituto Médico Legal. Para o jornal O Estado de São Paulo, a 15ª Delegacia de Polícia do Rio disse que Sandra é investigada por lesão corporal e injúria por preconceito. Numa entrevista para a Rede Globo, o entregador descreveu a situação assim. Ela me tratou como se eu fosse escravo. Só que ela está se esquecendo que o tempo da escravidão já acabou há muitos anos. É inadmissível, não tem como aceitar uma situação como essa. Max Ângelo disse à Globo que é morador da Rocinha e trabalha como entregador de aplicativo há 1 ano e meio, desde que perdeu o emprego com carteira assinada. Ele também disse que já tinha registrado um boletim de ocorrência contra Sandra dias antes, depois que ela o xingou. Já me chamou de marginal, preto favelado, que eu tinha que voltar para a favela, que aqui no São Conrado não era meu lugar. Sandra Matias Correia de Sá não comentou o caso com a imprensa. A reportagem da Rede Globo falou com outros entregadores que ficam no bairro e relataram que ela já havia protagonizado outros episódios parecidos. Ela se descreve nas redes sociais como nutricionista e dona de uma escola de vôlei no bairro do Leblon. Também tem outras passagens pela polícia, incluindo por lesão corporal, ameaça e furto de energia na praia onde dá aula. O caso de Max Ângelo não é incomum. Episódios de ofensa e agressão contra entregadores, com níveis variados de violência, têm pipocado nos últimos meses. Vários também são filmados. Só em março circulou um vídeo de um homem levando um tapa no rosto enquanto é xingado por um morador do bairro carioca de Campo Grande, e outro de um entregador de 58 anos que foi ofendido e teve o celular danificado por homens na Moca, em São Paulo. Nesses 2 casos, os clientes que fizeram o pedido reclamaram que os trabalhadores não levaram a entrega até a porta do apartamento deles. Essa cobrança dos clientes é um motivo comum para bate-bocas, ofensas e agressões, segundo os entregadores. Os trabalhadores reclamam que os aplicativos deveriam ser mais claros aos clientes
que levar o pedido até a porta não é parte do trabalho de quem está fazendo a entrega. Em reportagens sobre agressões, vários entregadores dizem também que recebem pouco ou nenhum apoio das empresas depois que denunciam os casos. O Bruno Teles, que é representante da União dos Motoboys e Mototaxistas do Rio de Janeiro, disse para o portal UOL que algumas vezes os entregadores se reúnem e voltam aos locais para fazer um buzinaço em protesto ao tratamento recebido. Abre aspas para ele. Estamos super desprotegidos. A proteção da classe somos nós. Os aplicativos dizem que não toleram ofensas, agressões e preconceito contra os trabalhadores e que os clientes flagrados com atitudes assim são banidos das plataformas. No iFood, a maior empresa do ramo no país, quando o cliente faz um pedido agora, aparece um aviso na página de acompanhamento do serviço, que diz o seguinte: agressão a entregadores. O iFood não tolera. Clientes serão excluídos. O Brasil tem atualmente 1,7 milhão de pessoas trabalhando na informalidade, prestando serviço como motorista, taxista e entregador. Esse número dobrou desde 2016, puxado principalmente pelo aumento no número dos que trabalham em plataformas de entrega. Eles eram só 33 mil em 2016 e agora são 383 mil, ou seja, 6 vezes mais. Os dados são de um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado no fim de 2022 usando informações do IBGE. O perfil mais comum desses trabalhadores é o perfil do Max Ângelo, que foi agredido pela moradora de São Conrado. São majoritariamente homens negros com até 50 anos. Os ganhos mensais médios são próximos aos de um salário mínimo, mas as horas trabalhadas muitas vezes ultrapassam uma jornada tradicional. O crescimento do trabalho em aplicativos disparou durante a pandemia, principalmente no caso dos entregadores, mas vem desde a segunda metade da década de 2010. Está ligado, em boa parte, à sequência de crises econômicas no país, primeiro com a recessão de 2014 a 2016 e depois com a Covid. Além do aumento das entregas por causa das condições sanitárias, esses anos foram marcados pelo avanço geral da informalidade no país. A recuperação do mercado de trabalho depois dos momentos mais agudos de crise se deu com a criação de vagas sem carteira assinada. O trabalho realizado a partir de plataformas é também caracterizado por condições ruins para os trabalhadores. Um relatório da organização Fair Work Brasil, de 2022, fez um raio-x das 6 principais plataformas de transporte e entrega que operam no país. Essa análise foi feita a partir de 5 quesitos trabalhistas, como a remuneração, a mitigação de riscos e a clareza nos contratos e na comunicação entre a empresa e o trabalhador. As plataformas podiam receber notas de 0 a 10. A maior pontuação foi 2. O resultado do Brasil está bem abaixo de outras regiões do mundo, onde o estudo também foi feito. Na Europa, na África e na Ásia, por exemplo, algumas plataformas chegaram a conquistar as notas 7, 8 e 9. A ampliação desse tipo de trabalho informal, também chamada de uberização, não é um fenômeno exclusivo brasileiro. Se insere num contexto global de transformação do trabalho associado a inovações tecnológicas. Mas no Brasil esse movimento se dá numa sociedade profundamente marcada pela desigualdade social e racial. Uma sociedade em que essa desigualdade é determinante para as relações de trabalho. Relações que desde sempre foram movidas pela exploração e pela informalidade, e que agora crescem e são sustentadas pela tecnologia. No início de 2022, a Luciana Brito, que é historiadora e professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e especialista em estudos sobre escravidão, abolição e relações raciais, escreveu na sua coluna no Nexo sobre uma série de episódios de violência contra homens negros no país. Um deles era a agressão a um jovem entregador de Manaus chamado Henry Silva, que, depois de cobrar o valor da entrega do cliente, foi humilhado, agredido, ameaçado e ainda teve o seu dinheiro roubado pelo agressor. O episódio também foi filmado. A Luciana descreve o caso como um espetáculo de violência e racismo. Abre aspas para ela. Tem nome aquilo que faz com que um homem branco furte e agrida da forma mais natural um entregador, como foi o caso de Henry Silva. De onde vem essa certeza naturalizada do poder de si mesmo e da inferioridade do outro? O nome disso é racismo, e ele tem pautado tanto as políticas públicas quanto a nossa violência cotidiana. Fecha aspas.
O IBGE divulgou nesta terça-feira que o Brasil registrou alta de 0,71% nos preços em março. A inflação acumulada em 12 meses ficou em 4,65%. É a primeira vez desde fevereiro de 2021 que a variação de preços ficou dentro do intervalo das metas perseguidas pelo Banco Central. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, por que o índice voltou para dentro desse intervalo depois de tanto tempo? Bom, a variação de preços em março ficou abaixo do esperado e contribuiu para que a inflação realmente ficasse, pela primeira vez em 2 anos, dentro dos objetivos do Banco Central. E tem várias coisas que explicam isso. Primeiro, a gente precisa lembrar que a inflação começou a cair na metade do ano passado, quando o governo Bolsonaro fez aquelas medidas para reduzir na marra o imposto sobre combustíveis. E alguns tributos sobre gasolina e etanol começaram a voltar justamente em março. E ainda assim, isso não impediu a inflação de ficar abaixo do esperado. Então, tem a coisa dos combustíveis, mas eu conversei com 3 economistas que listaram outros fatores, desde uma melhora de fenômenos climáticos até um dólar mais barato, passando também por uma melhora nos preços no exterior. Mas, em falando de inflação, fica difícil também não entrar no tema dos juros, que são um instrumento que o Banco Central usa para conter o avanço de preços. E nessas conversas com economistas, deu para ver que não existe um consenso sobre os efeitos que os juros estão tendo agora sobre os preços. Há quem diga que existe um efeito claro, e também há quem diga que existe um efeito, mas que ele não é tão forte. Mas também existe uma visão pela qual os juros têm pouca influência nesse caso agora. Então, é um debate com diferentes leituras. E o que esperar da inflação e dos juros daqui para frente? Com relação à inflação, até a semana passada, a projeção dos agentes do mercado financeiro, na média, era que a inflação iria terminar o ano bem perto ali de 6%. Quer dizer, ainda teria então um aumento previsto para o resto do ano. Como a inflação de março veio abaixo do esperado, a gente ainda precisa ver se essa expectativa vai mudar, se é que ela vai mudar, né? De todo modo, quando a gente fala de inflação, a gente sempre precisa lembrar que tem fatores mais fáceis e mais difíceis de controlar ou de prever. Então, a inflação sempre pode estar sujeita, por exemplo, a choques climáticos, ou até mesmo a variações no preço do petróleo, como, aliás, a gente viu na semana passada. Isso sem falar na questão fiscal, que é uma preocupação de muitos agentes de mercado hoje em dia, e que está sendo tema de medidas do governo, como o novo arcabouço fiscal. Sobre os juros, os economistas com quem eu falei também tiveram leituras diferentes. Então apareceu uma versão pela qual o risco fiscal ainda está muito alto, e que então não tem espaço para reduzir os juros. Mas também apareceu uma leitura de que, bom, com a inflação mais baixa do que se esperava e dentro da meta, o Banco Central pode começar a cortar a Selic. Então, a gente ainda precisa ver o que vai acontecer exatamente, ainda mais considerando que os juros são um dos maiores temas do debate econômico de 2023, sendo o motivo do embate entre o presidente Lula e o Banco Central. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a O Que Estamos Lendo, que é um sucesso entre os nossos assinantes. A newsletter traz uma curadoria semanal de reportagens, artigos, vídeos e podcasts de diferentes veículos de comunicação do mundo, sobre economia, política, cultura, comportamento, ciência, tecnologia e outros temas. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. O açaí é um fruto com origem na Amazônia que ganhou o gosto da população no país todo e ao redor do mundo. A Giovanna Emerly e o Nicolas Preto fizeram um gráfico contando mais sobre a origem e produção do açaí para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a Amazônia como tema de cobertura. A Giovanna conta mais sobre a história do fruto. O açaí é parte da alimentação dos povos amazônicos desde antes da colonização. É um símbolo da cultura paraense, consumido principalmente com peixe, charque ou farinha. Na década de 1990, o consumo do açaí se difundiu no resto do país, como alimento funcional e parte de sucos e sobremesas. Hoje, também é um produto popular no exterior, exportado sobretudo para os Estados Unidos. 90,1% da produção brasileira de açaí em 2021 veio do Pará. Essa
E outras informações você pode conferir lá no gráfico do Nexo. Você confere o gráfico no nexojornal.com.br/ponto-futuro. Dos casos de agressão a entregadores, passando pela inflação dentro dos intervalos da meta do Banco Central e terminando com a origem do açaí, durma com essa. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Giovanna Emerli e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!